Oi, tudo bem? Eu vou explicar um pouquinho como é que eu faço para criar tudo dentro do Figma, como eu exporto, desde a criação do key visual, né, da identidade do evento, pode ser do evento ou de todas as peças do cliente, né, até posts de redes sociais, postagens, né, e impressos. Por que eu gosto de usar o Figma? O Figma, ele é ele é, ele é, ele é rápido, ele me entrega muito, e quando eu preciso replicar muitos materiais ali dentro, eu consigo trabalhar melhor. Então, do que, por exemplo, no Photoshop ou no Illustrator. Isso não quer dizer que eu não uso, eu uso. Até para me explicar assim, quando eu crio uma identidade visual, eu prefiro criar. Eu até posso criar dentro do Figma, mas eu gosto de ter uma base em PSD, em Photoshop, porque o mercado brasileiro hoje todo mundo utiliza o Photoshop. Então o que acontece? Eu crio e eu deixo lá disponível. Então se eu preciso mandar para algum parceiro, por exemplo, vamos dar exemplo que eu estou fazendo uma campanha de um evento. Eu tenho essa base do evento, ela é a base de tudo que eu vou seguir. Quando eu for criar um post, eu tenho que seguir aquele escopo. Quando eu tenho a identidade de um cliente, ou vamos colocar assim, de alguma empresa, é bom ter um key visual ou vários keys visuais para você seguir de referência. Porque isso ajuda na hora, por exemplo, assim, aquele cliente que fica pedindo alterações. Geralmente você cria, vou dar um exemplo aqui, ó, isso é uma identidade. Isso é uma identidade visual definida. Então, por exemplo, eu tenho um formato com foto, não tem muito texto, mas geralmente as peças com foto são assim, pode ser que eu faça ela ao contrário. Entendeu? Pode ser. Deixa eu só arrumar aqui. Entendeu? Pode ser que eu use ela ao contrário. Pode ser. Pode ser que eu... deixa eu voltar como é que tava. Mas a referência visual é essa, com foto. A referência da base, sem muita foto, é essa. Stories, newsletter. Então, assim, essa é a referência. Então, por exemplo, aqui, fontes, quais as fontes eu estou usando. Para criar o logo ali, para criar a identidade. Eu gosto de ter essas artes em PSD também salvo lá. Porque, por exemplo, assim, o cliente pede para mandar, alguém vai fazer um material no jornal. Manda a arte para lá porque eles precisam seguir essa mesma linha. Então é bom eles terem esse material aberto, porque daí eles conseguem replicar no materiais deles sem ter muito ruído de comunicação. Sem ficar indo e voltando, porque quando a pessoa lá abre para editar, ela já vai seguir as fontes, as cores, já está tudo ali, está aberto, né? Claro que isso tem que ser mandado para alguém que é confiável. Então, assim, pensando no Figma, que é o foco aqui que a gente está conversando, eu gosto do Figma por essa facilidade. Eu tenho aqui a base, cara, se eu precisar fazer um post, é só eu duplicar aqui. Ele tá um arquivo linkado aqui, mas eu não da distância.
Mas digamos que eu preciso fazer um post que é só um aviso. Eu venho aqui, eu arrumo, eu jogo pro canto, esse aqui eu arrumo pra cá. Só preciso de um aviso tipo meio que urgente. Vou pensar aqui. Ó. Atenção. E aí em seguida eu venho com e coloco o aviso. Então a ideia é ter a base para seguir e aí ir ajustando. Ah, eu não quero isso aqui em destaque por ser uma peça de aviso. Vou para cá. Então a ideia é realmente ter esse. Ah, eu preciso no Stories. Beleza. Eu venho aqui. Crio Stories. 1080. 1080 por 1920. Não, na verdade nem precisa. Tem aqui, ó. Só vem aqui. Apago. Pego esses dois. Esse aqui. Coloco aqui dentro. Entende? Ele é mais fácil de trabalhar. Ah, tem esse particular. Tem aqui o modo como fica melhor. Às vezes esse aqui dá pra deixar como é Stars. Dá pra deixar destacado no meio mesmo. Mas a facilidade de você criar, puxar para o lado e já criar a peça é muito melhor aqui. É muito mais fácil. Muito mais rápido do que no Photoshop, do que no Illustrator. Eu particularmente prefiro. E tem gente que diz, cada um faz na ferramenta que achar melhor. Cara, eu já trabalhei com Corel. Teve uma época que eu era muito Corel. E quando eu descobri o Photoshop, eu descobri um novo mundo. E agora o Figma, eu descobri um novo mundo. E entre todos esses mundos que eu tenho passado através desses anos, para mim o Figma hoje ele é mais disruptivo. Eu vou dar um exemplo aqui. Aqui ó, display numerado. Eu criei uma base, as informações, tananá, exemplo do número. Aqui ó, eu fiz a aplicação. Isso é uma coisa que eu gosto no Figma também muito e eu vou mostrar como que eu faço. Que é o seguinte, eu uso um plugin do Google e eu vou lá na planilha e coloco a numeração 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí o que acontece? Eu venho aqui, ó, seleciono, ó, e aí eu abro o plugin e coloco o link da planilha do Google, né, Sheet, e eu peço para ele sincronizar e ele sincroniza automaticamente. Eu não preciso digitar um por um até lá o final. Então, isso é outra situação que eu consigo criar aqui dentro do Figma que transforma o meu trabalho muito mais rápido. Outra coisa, imagina eu criar isso dentro do Illustrator. Eu sei que tem formas diferentes, mas se for pensar num jeito rápido, só no pensar em ter que abrir e fechar várias vezes o arquivo, ou ir salvando
Estou com o arquivo aberto, salvar cópia, ou ir salvando cópias, é extenso. Então, por exemplo, isso aqui é uma impressão. Ele está em tamanho de impressão. Eu uso um plugin também, que é esse Unity Converter. Ó, eu vou abrir ele para a gente dar uma olhada que tamanho que tá. Então, nele eu consigo colocar o DPI. Na impressão eu uso geralmente 150 ou 300, mas eu gosto de 150 porque quando eu exporto aqui em JPEG a imagem e eu salvo, a pessoa lá da gráfica lá que vai abrir no Photoshop, no CorelDRAW ou no Illustrator, se eu coloco 150, ele vai abrir lá no tamanho real. Se eu coloco 300, geralmente abre o dobro, a pessoa não entende e daí acaba dando um ruído assim. Então eu coloco sempre 150, que ele fica uma qualidade boa, ele não fica uma qualidade ruim. E eu consigo, ó, vamos ver aqui, ó, 24, vamos ver, ó, pixel, 42, na verdade ele tá até o dobro, ó. Ah, tava com 300, esse aqui tá com 300, ó. Ó, 21 por 29. Então, como aqui dentro é só pixel, eu venho aqui e coloco, ó, preciso 29.7. Eu venho aqui e arrumo, só que ele tá 29. Mas a ideia é essa. Então eu consigo fazer material de impressão aqui dentro. Se eu precisar exportar isso aqui, ó, eu não vou precisar abrir vários arquivos e eu só venho aqui, ó, PDF, JPEG. Geralmente eu não mando PDF, eu mando já direto JPEG, quando é bastante coisa assim de impressão. Então, eu vou pegar um arquivo aqui, ó. Eu vou pegar um arquivo para mostrar para vocês. Eu exporto ele em JPEG porque daí eu não tenho problema com aqui, ó. Quando carrega ali. Olha. Ó, esse é um exemplo, ó. Eu fiz o lambi, um backdrop, um adesivo, outro adesivo, lona, adesivo, adesivo. Isso tudo aqui, ó, dentro do Figma. Isso aqui, ó, por exemplo, ó, o lambi lambi. Eu fiz ele menor, ele tá com o arquivo linkado, ó. Então se eu mexer aqui, ó, ele vai mexer no de baixo. Ó, viu? Por que que eu fiz isso? Porque daí aqui ele não vai pesar tanto eu ficar mexendo, editando. E daí ele atualiza ali no tamanho real. Então dentro dele o arquivo tá, pode ver que é o arquivo linkado. Deixa eu procurar aqui, ó. Esse arquivo é o de lá. Claro que, ó, espera um pouco. Ó, se for olhar em 100%, eu gosto de colocar um noise nele, um efeito de turvado e um granuladinho. Porque ele dá uma turvada, sai o aspecto quadriculado e eu boto o granulado, que daí ele ó, tá em 300%, ó, então 100%, ele parece que tá em alta qualidade. E daí eu não perco...
tá com... Aqui pegou um pouco. Tá, mas é essa a ideia. Backdrop, ó, plaquinhas, cardápio. A ideia é que eu posso vir aqui, selecionar todo esse material que é impressão, por exemplo, e eu já exporto tudo em JPEG. E eu exporto tudo de uma vez só, já vai para a mesma pastinha, eu já vou lá, ajusto, se precisar separar em pasta eu separo, se não eu copio e já mando para o cliente. Aqui é só porque eu salvo o print para poder mandar. Mas a ideia é que é muito mais rápido eu pegar por exemplo, assim, ó, esse aqui tem 1 metro por 15 centímetros. Cara, se eu precisar ir duplicando e só ajustando algum tamanho para recriar vários, aqui dentro é muito fácil. Então, aqui eu consigo fazer placa. Ó, stories, adesivo. Pode ver que eu faço tanto digital quanto adesivo. Ó, esse é um adesivo de 50 centímetros. Tudo eu fiz daquele jeito ali, convertendo. Aqui no final eu mando em PDF, JPEG, PNG, mas geralmente impressão JPEG. Eu mando, eu só exporto em JPEG, porque daí não dá esse problema de arquivo. E outra, você manda o arquivo fechado para o cliente, beleza, vai ter aquelas situações que você vai ter que ajustar o CMYK. Mas aí abre no Illustrator, exporta em JPEG aqui e abre no Illustrator e ajusta. Mas é muito raro ter que fazer isso, tá? É muito raro. Por exemplo, backdrop. Aqui eu vim aqui, criei os frames, ó. Criei os frames aqui para colocar. Deixa eu apagar esse aqui, que é outra coisa. Criei os frames para colocar o logo. Eu ia ter logo, ia ter alguma coisa de interação, teria que ter alguma coisa institucional do fim de ano, logo. Aí o que eu fiz? Só fui intercalando. O logo eu coloquei diretamente, ó, vetorizado na arte. E aquela mesma situação. Ele está linkado e aqui está o tamanho real. Então eu edito aqui, ele atualiza aqui e na hora de exportar eu exporto esse aqui. Então, aqui ó, JPEG, eu venho aqui e exporto. Ele vai ter o arquivo fechado. Caso precise alguma finalização. Proposta de patrocínio eu não vou abrir porque tem informações confidenciais. E aquela história. Postagem. Ó, save the date. Vim aqui. Eu acho que eu até recriei em cima, ó. Pode ver que para fazer fotos disponíveis eu só dupliquei de cima para baixo e criei. Vendas abertas, ó, feed, stories, news, site, capa do site. Então fui só duplicando e recriando. Tração confirmada. É só basicamente esse aqui, ó, é só duplicar e editar em cima. Tração confirmada, Clep Suzette, site oficial. Aqui também, ó, criei um mockup, joguei aqui dentro, criei o site. A3, aqui ó, A4, A3, A5, todas naquele formato. Vou lá uso o Unit Converter, ajusto o tamanho, vejo qual que é o tamanho em pixel e coloco aqui. Cardápio, ó, cardápio digital, A4, convite. Então assim, ó, geralmente eu coloco o tamanho aqui também, ó. Quando eu vou escrever o nome do arquivo, porque daí eu sei que tamanho tem
e qual que eu converti. Copo de café. Ó, postagem, ó. Então aqui, ó, como era contagem, eu só fui duplicando, alterando a imagem ali de fundo, alterando a informação. Ó, até o dia do amanhã. TBT, mesma situação, eu criei uma arte, criei a base e ajustei as informações. Precisei de um novo, eu vim aqui, dupliquei, atualizei a foto, atualizei a frase e fechou. Patrocinadores confirmados. Mesma situação, criei uma, só fui duplicando para baixo e alterando o nome. Ó. LED, ó. O tamanho do LED e criei os frames. Isso aqui eu acho que eu animei, eu cheguei a animar. Peguei o fundo e depois eu copiei isso aqui, exportei só a informação e animei. Mas a base eu criei aqui. Aqui, ó, mais post foi criado. Ó. Rede social. Aqui foi um esquema de carrossel, de mosaico, né? Ó, lote promocionais. Ele se torna fácil de você vir aqui, ó, duplicar. Últimas unidades. Última chamada. Tá vendo? Então, é isso que eu ganho nele. Aqui algumas chamadas que eu usei para vídeo. Que geralmente eu usei para vídeo. Ó. Isso aqui provavelmente foi animado. Porque eu tenho aqui as fotos. Mas eu fiz material animado, se não me engano. E aqui os banners, por exemplo, para o site da etiqueteira, assinatura de e-mail, wallpaper. Então, Figma, desde que eu comecei a trabalhar com Figma, eu consigo. E o que eu gosto de fazer? Eu crio um arquivo para cada situação. Então, se eu tenho um cliente, por exemplo, que é recorrente de mídia social, eu vou lá e crio uma parte onde um arquivo Figma. Eu coloco a identidade, outro eu coloco só rede social, outro eu coloco só material de impressão. As placas, eu crio um arquivo só com as placas. E aí, isso tudo eu vou exportando dentro de um drive do Google. Naquele formato. Venho aqui, exporto. Quando é digital eu gosto de colocar PNG. E quando é impressão, JPEG. Porque daí, por exemplo, quando um arquivo é muito grande, um backdrop daquele, se tu exportar em PNG, ele vai ficar um arquivo muito pesado. Então, o JPEG ele fica um arquivo leve. Então, por isso que eu exporto sempre em JPEG. E daí, o que acontece? Geralmente, quando você vai fazer um backdrop, ou uma lona, ou uma placa grande, geralmente a gente faz 10%, 20% do tamanho, né? Então, se botar 10% ali de 9,
vai dar 90 centímetros por 30. Quando a pessoa estourar essa arte lá na impressão, ela não vai ficar uma qualidade boa. A vantagem que eu tenho no Figma aqui é que eu coloco o efeito em cima dela, que nem eu falei ali do backdrop. Eu coloco um efeito em cima dela para ela ficar em perfeito estado. Pode ver, ó, ela não fica quadriculada. E isso aqui vai em 100% do tamanho, sem ficar pesado para gráfica. Então, quando tiver uma linha, vai estar perfeitamente linha. Ó, o mesmo efeito lá. Só que aqui tá, ó, em 3000%. Então, não é, o real é 100%, ó. Então, 100%, fechou, não tem nenhum quadriculado, não tem nenhuma rasura. Ó, aqui é porque o logo mesmo do cara não ajudou. Mas até mesmo... Ah, não, foi, ó. Carregou. Então, aqui, ó. Cara, eu olhei em 100%. Não tem uma rasura. Ó, aqui provavelmente é o logo. Ele tem um efeito, ó. Se eu tirar o efeito, ó. Tá vendo? Então, se eu botar 100%, ó, ele tá rasurado. Se eu botar aqui, ó. Com o blur e essa camada que eu sempre coloco em material grande que de ruído, ele sempre fica super em alta o arquivo. Então é vantagem. Aqui tá vetorizado, então não vai ter. Deixa eu ver se tem mais algum arquivo. A imagem, ó, 100%. Nenhuma rasura, nenhuma. Ó, o efeito também 100%. Ó, para ver o quadriculado eu preciso chegar em 5000%, mas isso aqui não vai nem sair na impressão. Então, essas são as vantagens que eu achei dentro do Figma. Se eu for trabalhar isso aqui dentro de um Illustrator, cara, tem que ter um computador muito bom para conseguir rodar isso e para ser ágil. E mesmo assim, tu vai ter que abrir arquivo, fechar arquivo, e aqui tá no navegador. Eu uso ele baixado, mas se eu precisar abrir no navegador, ele vai abrir normalmente. Então, essa é uma vantagem muito boa. Outra coisa que se tiver alguém trabalhando junto comigo, essa pessoa vai simplesmente trabalhar aqui dentro ao mesmo tempo que eu estou aqui dentro. Então, eu não vou precisar mandar o arquivo para ninguém, e só compartilhar o projeto e fechou. O vídeo é isso aqui. Eu queria mostrar como eu faço. Eu vou trazer mais conteúdo de Figma. Eu vou gravar alguns processos, por exemplo, a criação de comunicação visual. Eu tenho... Assim que eu tiver algum evento que eu fizer essa criação de todas as placas, porque eu faço tudo de uma vez só, eu crio uma e vou duplicando. Eu vou gravar e vou trazer aqui para vocês darem uma olhada, tá bom? Muito obrigado e se tiver algum conteúdo também que tenha interesse, é só comentar que eu vou trazer pra gente, tá bom? É isso aí. Obrigado.